Olá, concurseiro, concurseira, chegamos, mais uma dobradinha. Tudo bem, meu amigo Lécio? Sempre bem. Dobradinha feliz hoje, ou não, né? Depende de quem gasta demais. Exatamente, esse é o nosso tema de hoje, consumismo. Um tema bastante complicado de se debater. Parece que é banal, em alguns casos é até negligenciado, e o mundo vive um dilema. Sim, não é, professor Marcos? Um grande dilema, que é ter oferta. Você sabe que antes, não é, Laércio, quando pensamos antes, pensar nos séculos anteriores, a roupa de domingo, por exemplo. Perfeito. Roupa de domingo. Roupa de domingo. Roupa de ir à missa, lembra? Aquela roupa que você vestia só para o domingo. A calça, a camisa, o sapatinho brilhante necessariamente, o banho mais do que caprichoso, porque você usava a roupa de domingo. Era uma roupa que não se poderia usar nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado. Então, havia poucas roupas, pouca oferta. Lembra de um romance, que é um argumento? Né? Sempre pensar em argumento. O argumento de autoridade aqui cabe nesse sentido. Um romance, de José de Alencar, intitulado A Pata da Gazela. Pata da Gazela. Em A Pata da Gazela, o que acontece? A moça, a Amélia, ela perde o sapatinho. Então, ela está voltando para casa, que ela foi à sapataria, foi o sujeito que fazia, porque os sapatos eram artesanais. Sim. Eu vivi essa época. As mulheres não possuem 2, 5 ou 200 pares Hoje, de a sapato. média de sapato para mulher, e não queremos dizer aí que só as mulheres são consumistas. Não, é só por causa desse romance, São 37 por mulher, então, veja bem, não só por causa desse romance. É curioso que ela vai buscar, mas aí chove muito quando ela desce da carruagem e ela não percebe, mas aí afoita, porque vestidão, no século XIX, nós falamos de um romance de 1860, 1870, e ela deixa cair o sapatinho, que vai ser a tônica do romance, e não percebe. O Brasil era império. E daí ela não pôde usar mais o sapato, porque ela só ficou com um do par, né? Só ficou com um do par e não conseguiu mais. Então todo romance vai se desencadear aí. Mas isso dá a dimensão de que antes as coisas, as roupas estavam em menor profusão, porque não havia necessidade de um consumo tão exagerado. Aí, esse consumo exagerado não é só feminino, você disse bem, ao contrário, o consumo pode ser também masculino, e muitas vezes o é. Sim. Então o homem também, é aquela história do cara que troca de carro todo ano, por exemplo, uma razão, ou troca de carro à medida em que ele acha um carro que teve uma situação, um equipamento diferente, então ele vai até lá e já troca o carro, porque o consumo dele é exacerbado. E vamos dizer uma coisa, esse tema não foi ideia nossa, né? Quem pensou nisso? Olha aí, elogio aqui, né? Isso aí, foi a nossa espectadora, telespectadora, a nossa colega de trabalho numa prova, Thaís Moura, como você que está conosco. Só diga de onde você é, da próxima vez, para a gente poder dizer, é do Centro-Oeste, de que estado você é, de que região especificamente. Isso é importante, as ideias são boas, o consumismo parece que é uma palavra simples. Na hora que eu vi, falei, vai ser muito fácil trabalhar isso, mas vai estudar esse assunto para Procure a dimensão do consumismo numa sociedade do século XXI. O que é importante, aí vamos entrar na redação mesmo, né, lá, isso é exercer o tema. Então eu já estabeleci o tema. O meu tema é consumismo. Certo. Mas daí eu preciso de uma tese. A construção da minha tese é mostrar se o valor desse consumismo é positivo ou se o valor é negativo. Ou se é possível uma ponderação, mais ou menos. Nem tão lá, nem tão cá, mais ou menos. Mas a ideia que nós temos, vou mostrar na internet para Por favor, eles agora. por favor. Reginaldo, coloca para nós lá essas imagens aí para os nossos telespectadores de todo o Brasil. Olha só, esta é uma imagem negativa, extremamente negativa. E você vê aí um mundo finito, não é, professor Marcos? Porque tem um sanduíche que lembra, não está escrito, mas me lembra uma marca, e apesar de aparecer as outras, também está ali, não tinha visto. E a gente vê marcas de roupas, revistas, tem uma revista, olha o coelhinho, né? Olha o coelhinho ali no fundo, tá certo? Opa, e olha esse outro aqui agora. Deixa eu voltar lá naquele anterior, antes de passar aqui. Temos uma bandeira, né? Como se os grandes consumistas do planeta fossem só os Estados Unidos, mas insiste em passar essa tela para frente. Veja aí a bandeira, as marcas de roupas, refrigerantes e o mundo voraz. Mas quem é este mundo? É você, sou eu, cada um de nós. Claro que nós temos aqui uma imagem negativa de um mundo limitado com o quê? Com matérias-primas. Vamos para a próxima para não ficar só nessa extremamente abstrata.
Você já se pegou nessa... Acontece isso? Vai acontecer isso agora, daqui uns dias? Agora. E nesse, você falava sobre a rede, olha, e ouvindo alguns estudos, porque é interessante, ao pensarmos em consumismo, você dar uma olhada naquele documentário chamado A Dieta do Palhaço. Ah, perfeito. Em A Dieta do Palhaço, você tem aqui esse consumo. Então, só para dar uma olhadinha para nós, veja só. Num primeiro momento, quando essas redes, chamadas redes de fast food, aí vai entrar na alimentação, mas é o consumismo também. Então, por que o consumismo? Porque antes se jogava, você consumia 200 ml, e era o copinho menor. Depois 300, aí 500 ml. Hoje, você vê com tranquilidade o consumo de 1 litro. Sim. Então, e é um litro, pare para pensar e para refletir, aí não só sobre esse consumismo, mas sobre a necessidade que alguns têm, o desespero a ponto de consumir 1 litro inteirinho de um refrigerante. Imagina quanto é o gás, né? Ele entra assim no teu organismo e ele vai gritando que não é o caso. Aliás, Nova York é a primeira cidade no mundo, embora, voltando lá aquele desenho anterior, veja aqui, ó. Onde que está a bandeira dos Estados Unidos, a gente acha que só eles são consumistas. Mas ela foi a primeira cidade do mundo a proibir que se venda refrigerante de balde. Pois é. Porque... de balde, literalmente. O que acontece? Balde! Se sabe que isso vai causar um dano futuro para o sistema de saúde. Com toda certeza. Não vai indivíduo. penalizar todos. Toda uma população, que um país que já tem problemas sérios como os Estados Unidos, eles tiveram a coragem de bancar. Aí nós ampliamos o consumismo. Por quê? Porque quando você exerce a tese, amigo Laércio, é justamente o que dissemos. Nem sempre o consumismo poderá ser um sinal de negatividade. Sim. Em determinado momento, você pode agregar valores positivos ao consumismo, mas aí você precisa sustentar isso. Por quê? Porque escolhido o tema é consumismo. Então, a tua tese será positiva ou negativa? Não, evite ficar nesse... Joga no primeiro parágrafo apoiando, no segundo parágrafo você questiona, no terceiro você fica no meio termo. Isso é um texto sem coesão. Ele fica um texto desunido. Então, aí, eleja e defenda do começo ao fim. É negativo? Por quê? Então, você vai também responder a esse questionamento aqui. Por que é positivo? Por que é negativo? Esse questionamento você tem que responder. Perfeito. Ah? Vamos provocar aqui mais uma charge para nos dar... Por favor. Daí tem essa daqui que vai acontecer conosco agora no Natal, né? Natal. Você vai sair de algum shopping, de alguma loja desse jeito. A próxima... Esse aqui cabe mais aos homens, entre aspas, né? Não que... Olha o carro sobre o qual falamos. Ali. Aqui está o carro, o avião... esportes... Né? A pescaria, ali, computadores, né? A guitarra e também, a próxima, as nossas crianças, né? Sem dúvida. Que quando são colocadas todos os dias perante os programas de TV, são bombardeadas, viram marionetes por uma telinha que tem uma capacidade enorme de nos conduzir. Quantas vezes, se você tem filhos, quantas vezes você ouvir: papai e mamãe, quero tal coisa. Papai e mamãe, gostei de tal coisa. Coisa que você não sabe, mas ele assistiu em determinado programa e te pede. Foi influenciado, se sentiu influenciadíssimo. Criou uma necessidade. E olha, detalhe, você que nos acompanha sabe muito bem. Enquanto estamos assistindo a um programa, nós temos um determinado volume. Quando há o intervalo comercial, perceba, infelizmente, muitas dessas emissoras, os canais infantis fazem isso com relevância, o volume aumenta mesmo, como se dissesse assim: acorda, opa, chama a tua atenção, porque tem agora um anúncio. Isso é completamente ilegal. Isto é completamente ilegal e compete ao consumidor exercer o seu direito. Por quê? Porque nesse assunto, quando você também trabalha nos argumentos, é necessário pensar nos organismos de defesa do consumidor. Por quê? Porque o consumidor, se ele não consegue se livrar das compras, porque ele acaba recebendo essa influência compulsivo, toda, né? É compulsivo, ao menos que ele saiba do amparo que ele tem nos órgãos, nos organismos de defesa do consumidor. Então, você que está acompanhando o nosso trabalho, que está conosco na dobradinha, saiba, é necessário que você tenha de antemão o seu PROCON. O elemento que vai dar a você uma condição de questionamento é que você vá ao PROCON e acione. Por quê? Porque esse consumismo é assim, na hora da venda, tudo é maravilhoso. Tudo é ótimo. Tudo é maravilhoso. É a melhor compra do mundo. Sim, porque a parte dessa estratégia de venda é tornar você
o indivíduo que está levando vantagem. Então, não é, você não está dando dinheiro para ele, você está levando vantagem. Então você vai ficar muito feliz porque, puxa, eu estou me saindo bem, eu comprei um produto, olha, eu comprei para investir, estou feliz da vida. Quando, na verdade, se carrega uma situação, é como uma taxa de juros. Né? Então você vai comprar um produto à vista que custe R$100. E a pessoa diz assim, não, mas posso, R$100 e posso fazer em 4 parcelas, né? 4 parcelas iguais, a primeira só daqui a 30 dias. Você diz assim, não, eu quero à vista, então um desconto. Não, não posso dar desconto, é o mesmo preço, então faz parcelado. Não, espera aí. Qual é a vantagem que você leva em receber esse mesmo valor em 4 meses, se eu posso te pagar agora, me dá um desconto. Algumas vezes, se o organismo, se a empresa não te dá o desconto, sabe qual é a melhor coisa? Vira as costas e embora. Porque isso aí é venda casada. Sim. A empresa está se fazendo de banco, ela está te vendendo dinheiro, quando ela não te vende à vista sem desconto. É de vender dinheiro, porque ela é uma mercadoria que custa 100, não pode continuar custando 100 se ela for à vista. De jeito nenhum. E pagar em 10 vezes. Não. Ela vai custar no máximo 80 se ela for à vista. E é possível. É possível, a empresa tem ganha que discutir. com isso. Uma coisa interessante que nós notamos nos últimos tempos, porque quando eu comecei a assistir televisão, eu tinha 3 canais. Sim. Eu estava ali sentado, muitas outras. vinha o comercial, o trabalho de eu me levantar, ir, pegar... aliás, não tinha o controle. Não tinha, era eu tinha que girar um botão, seletor, né? Exatamente, era o seletor. E agora, hoje, está do meu lado, estou deitado, está sobre o peito o controle, veio Ou está do lado, tranquilo, você aciona. Apertei e troquei de canal. Por causa disso, tem algumas coisas engraçadas. Ou a propaganda é muito boa, e eu quero vê-la. O pessoal da publicidade conseguiu fazer isso, me atrair. Chama a atenção, desperta em você. E tem propagandas de excelente qualidade, não dá para nós negarmos isso de nenhuma maneira. E outra coisa interessante são os apresentadores. Vamos para um rápido comercial. Um rápido intervalo comercial. Esse rápido intervalo comercial demora muito. Olha, não tem rápido, não existe rápido intervalo comercial. Todos são demorados. Todos, de uma maneira ou de outra, vão me induzir a uma compra. Existe um telejornal, por exemplo, que é muito curioso. Ele deixa uma grande notícia por último, e daí, antes do bloco final, é uma avalanche de comerciais para daí voltar o jornal e a notícia vai demorar 35 segundos, 45 segundos. Exatamente. E a sacada deles é daqui a pouco. Daqui a pouco. Agora eu já saquei. Daqui a pouco eu saio, vou fazer minhas coisas, se a notícia tiver interesse para mim. E só quando eu ouvir a notícia, no próximo bloco, a notícia tal, aí eu volto. E você diz assim, não, mas aí já estamos desviando do foco principal. Não, ao contrário. Todas essas ações do outro lado, que são ações da publicidade, elas reverberam no consumismo, porque o consumismo se faz exatamente por causa disso. Ou seja, o consumismo é, na verdade, atacado, atingido. Por isso a organização desse texto, não é, Laís? Pensando então num texto dissertativo argumentativo, eu tenho aqui então o modelo. O modelo é uma opinião, mas é uma opinião com embasamento. Essa é a opinião com embasamento. Um texto que trabalha entre 15 a 30 linhas, que nós colocamos essa parametrização, 15 a 30 linhas, mas que esse esqueleto, você que está conosco, anote, por favor. O tema está posto, a tese, você vai ter que eleger uma tese. Então, no teu rascunho, isso já vai ficar evidente. Poderia ser a tese, estou fazendo agora uma pergunta mesmo. Por favor, por favor. A tese poderia ser o que me leva a consumir. Sem dúvida. Porque... E daí, em decorrência disso, se isso é bom ou ruim. Porque eu posso empatar no dinheiro aí. Vamos pensar o seguinte, seja uma calça, seja um relógio, seja uma camisa, seja um carro, seja um batom, seja uma margarina, seja uma bebida, todas elas, é um brinquedo... Geral. Tem uma pessoa que talvez nem use aquele produto. Sim. Tem uma pessoa bonita, tem uma pessoa que é bem vista, tem uma pessoa que, de uma maneira ou de outra, o publicitário captou que aquela pessoa causará confiança. Então, cria em mim a sensação que, se eu consumir aquele produto, eu estou chegando próximo daquela celebridade que está ali anunciando. Isso pode ser levado para a tese, para ele desenvolver sem que dúvida, tal coisa me induziu? Sem dúvida, meu amigo. E essa tese ela é bastante relevante, sem dúvida alguma. Você está certíssimo. Aí a argumentação, que são esses elementos que você pode usar. Pensar justamente no consumismo e remontar a história
olhar alguns aspectos da sociedade, como nós falamos, o comportamento da sociedade ao longo Sim. dos séculos, ao longo essa mudança, vamos dizer, ao longo dos séculos muito profundo, mas nessa passagem do século XX ao século Vamos pegar um XXI, exemplo. por favor. Pegar um exemplo dessa passagem do século retrasado para este. Quando você olha para a sociedade inglesa, vestia-se longos vestidos, o homem com um fraque. Sim. Com a final da Primeira Guerra Mundial, que empobreceu-se a sociedade inglesa, a roupa encurtou. Passaram a usar calça, a aristocracia, a mulher não usava calça. Não, proibido completamente. Então, foi um exemplo de um tipo, mudou o consumo. Foi uma outra forma de se consumir. Exatamente. Então, essa argumentação ela precisa ser bem recheada, porque essa argumentação é que vai dar ao seu texto o embasamento para todo e qualquer corretor. Esse corretor, a banca que for, não importa se é um concurso público, qualquer outra relação, essa banca se sentirá muito satisfeita se o seu texto trouxer bagagem argumentativa. E aí vem a bendita conclusão. Na conclusão, o que acontece necessariamente na conclusão? Não se trata de uma proposta para intervir nesse aspecto, para mudar, mas uma conclusão que leve o indivíduo a refletir sobre o consumismo, para que esse indivíduo compreenda que o consumismo pode ter nele uma ação nefasta, destrutiva, e que não trará nada além de uma aparência que flui. A própria moda é assim. Então, eu vou comprar um casaco agora, caríssimo, ou uma calça, ou um sapato, enfim, porque ele está na moda. Mas aí daqui a 7 meses, na virada, na outra estação, ele compra na primavera, nós estamos falando na primavera agora, para a primavera do ano que vem já não vale mais. Não vale, é verdade. Então, ele já tem, na primavera não está mais presente. Consequentemente, o que ele faz? Ele vai se desfazer ou vai ficar no armário. Ele poderia usar nessa conclusão, vou pegar 2 exemplos aí. Por favor. Fórmula 1. Sim. Até pouco tempo, e está na minha cabeça, não consegue sair, não está mais escrito, mas eu vejo ainda a marca de um cigarro. Correto. Não está mais lá, mas eu vejo. Mas Só que isso reduziu o fato de ter saído a marca de cigarro é uma das colaborações que ajudou a população a viver mais. Por quê? O cigarro saiu dali. Isso é importantíssimo. E a própria Nova York tirando a bebida. O inconsciente, ele vai somando aquele letreiro, ele vai somando, aí nós voltamos à questão da criança, no consumismo. Desde pequena, a criança é ceifada, ela é cevada, ela é aliciada a consumir. Por quê? Porque é o status quo. Eu só serei feliz se o meu tênis for da marca J. Eu só serei bem se a minha camisa for da marca Y. Eu serei um grande sujeito. Na verdade, não a roupa é que faz você... Quando nós sabemos que é o indivíduo que faz qualquer vestimenta. Sim. Claro que nós não estamos entrando no mérito da qualidade. Muitas vezes uma marca, um produto de marca pode ter uma qualidade excelente. E vai durar muito tempo. Mas, muitas vezes, a marca é só esse rótulo e por isso ela leva um preço lá na estratosfera. Eu lembro que eu cresci assistindo também a propaganda da Camel. Aquele camelinho, aquele dromedário, era encantador. Teve que ser proibido porque as crianças ficavam fascinadas. Queriam a carteira, faziam coleções. Sim, faziam hoje ainda há filatelistas, pessoas que colecionam selo, colecionam moedas e outras situações. Houve uma época de colecionar marcas, embalagens de cigarro. Perfeito. Muita gente colecionava isso. É o consumismo. Sim, é o consumismo. Fica então, aí. Fechamos Tranquilo? a conta, hein? Conclusão nesse sentido. Beleza. Consumismo. Faça como a Thaís Moura. Obrigado, Thaís. Manda um recado pra gente aí. Nós vamos debatendo e vamos inserindo ao longo do tempo. Então, um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo. Até o próximo. Próxima dobradinha. Grande abraço. Valeu, Lércio. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.